Fluminense jogou para empatar. O Fluminense não quis ganhar o jogo. O Fluminense, eu tenho certeza absoluta, eu tenho convicção, foi o que eu falei agora na minha live, o Fluminense administrou o empate. O Fluminense queria ser o segundo do grupo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, corretíssimo. Tá corretíssimo. Aí isso é garantia de alguma coisa na próxima fase ou no restante? Claro que não. Mas se você tem na sua frente uma floresta, tem 2 passagens na floresta, vem um cara e te avisa, eu conheço tudo dessa floresta. Esse lado direito aqui tem onça faminta, tem leão faminto e tem jacaré faminto. Do outro lado ali tem uns animais selvagens, também são perigosos, mas são menos. A onça faminta é só desse lado aqui, leão faminto é só desse. Ali você vai passar uns perrengues também. Mas ali, cara, capivara. Tem umas cobras não venenosas, tem umas capivaras, tem uns ursos aí que são mais ou menos, né? De vez em quando eles estão de boa, né? Tem um leopardozinho que é mais manso do que a onça pintada. É isso. Então, se você tem esses 2 caminhos, não quer dizer que você vai passar pelo caminho menos difícil e se salvar, chegar vivo do outro lado. Mas se você quer chegar vivo do outro lado, isso é humano, é absolutamente normal e lógico, né? Você vai pelo caminho que seja menos perigoso. Vocês, quando querem pegar o elevador aí, que vocês não querem ficar presos na hora de ir embora, vocês pegam o elevador que não dá defeito. Não, mas olha só, isso é tópico sensível. O João que escolhe. Eu tenho trauma. Eu já fiquei preso no elevador. É completamente diferente. É isso, cara. Vocês ficam na possibilidade. Eu tenho a realidade, eu sofri isso. Eu fiquei meia hora preso naquele elevador. Mas, cara, a analogia é perfeita. Você tem 2 elevadores, um dá defeito, você fica preso às vezes, e o outro não dá defeito. Você vai em qual elevador? Você vai no que não dá defeito. Você tem 2 lados da floresta, você vai passar no que é menos perigoso. Eu tenho 0 dúvida de que o Fluminense administrou o empate. 0. Mas é uma corda bamba também, né? Não, poderia muito bem ter tomado um gol. E se tomasse um gol, provavelmente estaria fora, né? Completamente fora da competição. Provavelmente não, estaria fora. Correu risco. Mas ele conseguiu o que ele queria. Acabei de dizer na minha live lá no meu canal. Falei o seguinte, mas se tivesse tomado o gol, você ia estar cornetando, dando paulada? Claro que ia. Né? Mas isso é uma situação em que ele adotou uma estratégia, ele tentou uma forma de se classificar por um caminho melhor e correu risco. O Fluminense não jogou bem e o Fluminense ficou ali naquele cerca Lourenço, sem querer ganhar o jogo. Né? No início tomou muito susto, mas depois que ele conseguiu compactar a defesa, conseguiu fazer uma linha mais bem feita ali atrás, adiantou um pouco a marcação, conseguiu evitar que o Mamelodi ameaçasse. O Mamelodi não ameaçou o Fluminense a partir dos 15, 20 do primeiro tempo. Nunca mais. Né? O Fábio não fez nenhuma defesa. Segundo tempo inteiro, o Fábio não fez defesa nenhuma. Então, a partir do momento que o Fluminense deixou o jogo muito controlado, tenho que admitir, correu pouco risco. O Fluminense não sofreu, a verdade é essa. O sofrimento era psicológico dos torcedores, pensando o seguinte, mas se tomar um gol, tá fora. É verdade. Mas ele buscou uma estratégia, ele pensou dessa forma, e deu certo. Se tivesse dado errado, claro que é todo mundo da paulada, claro que eu ia falar também, olha, deu errado, tentou, fez isso e tomou o gol aos 43 e tá fora, tá voltando para casa. Só que esse é o tipo da situação em que você pode e deve comentar em cima do deu certo ou deu errado. Planejou algo que tinha um risco alto, só que funcionou. O plano, o planejamento funcionou. E eu acho que o planejamento não era empatar o jogo. O planejamento antes do jogo era o seguinte, vamos administrar de acordo com outro jogo lá. Eu acho que o Fluminense imaginou que o Borussia ia atropelar o Ulsan, ia ganhar de 3. E aí o Fluminense poderia fazer seu jogo normalmente, correr menos riscos, tentar fazer 1-0, contra o Mamelodi fazer 1-0, 2-0 e falar, tá sob controle, os caras estão ganhando de 3 lá, 4, vamos ganhar de 1-0 aqui, que tá show, a gente ganha também, mas passa em segundo. O Garoni, Joãozinho, eu tenho certeza, convicção de que o Fluminense quis passar em segundo. E eu, na minha opinião, acho que é absolutamente lógica essa estratégia. Foi um raciocínio absolutamente dentro de uma estratégia de competição para um time que quer ir mais longe, faz todo sentido. Inclusive pela parte de logística. O Fluminense está treinando em Colômbia, na Carolina do Sul. O jogo agora, como segundo colocado, vai ser em Charlotte, acho que é Carolina do Norte. Ele é ao lado, é 1h e pouco de carro. É bem próximo. Então, assim, não vai ter nem deslocamento de avião. Faz todo sentido em termos de logística, em termos de localização, já do ambiente onde eles estão, né, da atmosfera, do tempo ali, da previsão do tempo. Eles já estão num local mais ambientado com o local onde eles vão jogar a próxima fase. Claro, sem falar na óbvia situação de pegar adversários menos difíceis. Sim. O leão faminto está do outro lado. A onça pintada selvagem está do outro lado. O PSG, o Bayern de Munique, o próprio Flamengo, o Real Madrid, está todo mundo lá do outro lado, cara. Você vai pegar aquele lado da floresta, podendo pegar esse? Então, eu acho que acabou ficando uma situação arriscada,
porque o Borussia estava ganhando só de 1-0. E eles imaginavam que o Borussia ia fazer 2, 3, aí eles iam saber pelo banco ali, ó, tá 3-0 lá pros caras, aí o Fluminense ia tentar fugir do risco e fazer um golzinho na frente. Se o Fluminense ali ganha pelo mesmo placar, o Fluminense passa em primeiro, acabou, né? O Fluminense era o primeiro. Aí ele ia lá pro lado da onça pintada do leão, amigo. Assim, cara, o Renato fez isso no ano passado com o Grêmio. O Renato perdeu um jogo, vocês vão lembrar, acho que foi na Libertadores, né? Um jogo completamente improvável, que ele quis escolher adversário, e ele quis pegar o Fluminense. Só que o Fluminense eliminou o Grêmio. Foi isso que aconteceu, às vezes dá errado. Lembra disso? Na fase de grupos, o Renato quis fazer isso, perdeu um jogo completamente, não lembro contra quem foi, um jogo completamente, assim, impensável, completamente improvável, porque ele quis pegar o Fluminense, que era um adversário teoricamente mais fraco, só que ele acabou se dando mal, que o Fluminense eliminou o Grêmio. Ponto, é isso. Então, essa é a minha visão da coisa. O Fluminense não fez um bom jogo, o Fluminense preocupa, sim, para as fases seguintes, mas já preocupava quando chegou. Eu não acho que o Fluminense hoje preocupa mais do que me preocupava antes da competição. Já me preocupava antes da competição. Talvez ele começou bem a competição. Talvez tenha perdido um pouquinho do ímpeto que criou, ou a expectativa que se criou depois do jogo contra o Borussia, né? Claro. Ele começou bem a competição. A gente ficou com uma expectativa alta com o Fluminense depois da estreia contra o Borussia. Mas, assim, a verdade é a seguinte, o jogo contra o Sam foi um jogo esquizofrênico, maluco, começou de um jeito, terminou de outro, o Fluminense acabou conseguindo fazer o seu papel, venceu de goleada, venceu por mais do que o Borussia. O Borussia venceu só por um gol hoje. Eu também acho que o Borussia tirou o pé hoje. Eles fizeram um gol lá e falaram, meu irmão, vamos esperar o Fluminense fazer o gol deles lá, porque aí eles passam em primeiro. Até porque aí é muito do estilo do Borussia também, né? Eu acho que, cara, eu não acredito que o Borussia, eu não vi o jogo do Borussia, claro, mas eu não acredito que o Borussia tenha a jogada toda também pra fazer 1-0 só no São. Isso é fraco, né? Mas eu acho que levou 2 gols. Eu acho que o Fluminense correu um risco, Ilan, assim, grande, porque não teve o controle do jogo, entendeu? Assim, é claro que a gente vai ficar, assim, eu entendo perfeitamente o seu ponto de que o... Tempo? Eu acho que teve, assim, no segundo tempo, não foi um controle total, concordo, né? A bola estava com os caras, mas me diz uma chance que eles tiveram. Agora não tiveram nenhuma chance, garoto. Não que o Fábio tenha feito alguma grande defesa no segundo tempo, mas tiveram umas bolas ali que entraram no meio da defesa, que o chute acabou sendo travado, ou o cara não finalizou tão bem a jogada, assim... Algumas... Aquele cruzamentozinho ali safado de um lado para o outro, eu acho que foi um risco... claro, no fim das contas funcionou pro Fluminense. E acho que aí entendo muito a tua linha de pensamento, que se o Borussia faz 2-3, o Fluminense talvez fosse jogar de uma maneira diferente para vencer por claro que ia. E aí ele ia correr menos risco, porque se toma empate também para ele não ia ser indiferente. Mas acho que ficou muito na conta do chá ali, muito no limite. Porque ficou. Acho que a ideia do Renato, e fez isso até contra o próprio Borussia, de ter mais posse de bola. Acho que o Fluminense não conseguiu ter a posse de bola que talvez o Renato imaginava que poderia ter. Porque assim, eu entendo até a posse de bola como algo muito mais defensivo do que ofensivo. Porque você tá com a bola, você não vai tomar gol. Você tá com a bola, você quer que você faça um gol contra. Então, assim, acho que o Fluminense correu esse risco porque, cara, você bota... E o time do Mamelodi realmente não é um time fraco, né? A gente fala aqui por causa do nome, a gente brinca porque a gente não conhece. Tecnicamente, individualmente, não tem grandes jogadores, mas é um time muito bem organizado, uma saída de bola interessante, uma troca de passe interessante. Eu achei o time bem ajustadinho, o Mamelodi, e por isso, por ser um time que estava organizado, eu acho que o Fluminense passou um aperto ali desnecessário. Claro que no fim deu tudo certo. O Fluminense... Antes de começar o campeonato, a tendência, a gente imaginava o Fluminense passando realmente em segundo mesmo, talvez, né? O Borussia em primeiro, e o Fluminense teve chance de ser o primeiro, né? Poderia muito bem terminar em primeiro, e realmente o caminho, na teoria, mais fácil é o outro, é o caminho do segundo lugar. E o Fluminense acabou conseguindo isso. Mas eu achei... Assim, a gente assistindo aqui o jogo, eu achei muito... parecia que a qualquer momento uma bolinha ali poderia sobrar e mudar completamente o panorama, né? Eu acho que você está muito influenciado pelo Roger aí, que estava na transmissão da Globo, ficou falando essa parada. Qualquer bolinha que tomar aí... O pior que não estava nem, a gente não estava nem na Globo. Estava nem vendo na Globo. Estava vendo na casa. Tava. O Roger ficou falando isso. Eu tava quase mandando mensagem pros caras, falando assim, vem cá, é sério que ninguém tá percebendo que o Fluminense está tocando bola pro lado? Claro que tava. Claro que tava. E, ó, eu vou dizer o que pra mim confirmou. Quando o Keno entrou, ele pegou uma bola ali aos 40 do segundo tempo, aquela bola clássica que ele vai em diagonal em direção ao gol vertical, assim, mas vai pra dentro do gol, vai terminar. Ele, em vez de fazer isso, ele começou a driblar pro lado, sabe aquele negócio de levar pro cantinho, assim, para os caras virem em cima dele, pra ele ficar ali meio que, pra alguém chutar a bola pra lateral.
Ele fez igual os caras faziam antigamente, o Denilson Show, fazia isso no cantinho do campo, né? Pra ficar driblando os caras no cantinho ali, pra não ter jogo. Eu vi o Keno fazer isso aos 40 do segundo tempo, como se o Fluminense estivesse segurando uma bola de título, como se estivesse segurando uma vitória, estivesse segurando o resultado que ele queria. Por quê? Porque era o resultado que ele queria. Sim. Pra mim ficou claríssimo nesse momento, que o Keno levou a bola pro canto em vez de ir em direção ao gol. Eu não duvido que o Fluminense queria realmente o empate, não. Eu só acho que a forma como ele veio poderia ter vindo de uma maneira um pouco mais tranquila se o Fluminense tivesse conseguido... Mas qual seria outra forma? Me diz qual seria outra forma. Vamos lá, porque a gente tem a realidade do que estava acontecendo. Não, mas tudo bem, mas aí não é só querer, tem um outro time jogando. Então, mas esse é o ponto. Então, pra mim, o jogo do Fluminense foi ruim e estava realmente ali no limite de uma possibilidade de sofrer um gol que mudaria. Imagina se o Fluminense toma um gol aos 40 do segundo tempo e ter que buscar gol ali com 5, 10... 13 minutos, já teve 8 de acréscimo. Com 13 minutos só, acho que seria uma pressão totalmente ali, que seria muito mais no abafa do que realmente na organização, né? Eu acho que o Fluminense poderia ter controlado melhor. É claro que você falou muito bem. Claro que você não combina, você tem que combinar com o adversário isso. Mas a ideia do embate é exatamente esse. Você tinha de um lado um time buscando algo, o Fluminense buscando também. Tanto que quando o Keno conduz essa bola para o lado ao invés de ir para cima, é muito mais na ideia até de controlar realmente um pouco mais de posse de bola, gastar o relógio, levar essa bola para o campo adversário. O Fluminense eu senti sem válvula de escape, sabe? Para realmente tirar essa bola do campo defensivo, jogar um pouquinho no campo ofensivo, nem que fosse para circular a bola de um lado para o outro e chutar por cima do gol para não fazer gol. Mas acho que faltou isso ao Fluminense para ter um pouco menos de aperto, ou de aperto no sentido de conseguir respirar um pouco mais no jogo, sabe? Tirar um pouco a bola do campo defensivo. Ok, eu entendo completamente seu raciocínio e concordo. Não é o cenário ideal. Sim. O Fluminense não ficou com o negócio totalmente sob controle. O que eu tô afirmando é o seguinte: essa era a intenção, era empatar o jogo. Para mim tá claríssimo. Quer dizer, a intenção não era empatar, a intenção era ser o segundo colocado. Essa era a intenção. Se calhasse de ser primeiro, não ia ter jeito, né? Saísse um gol, não vou dizer que o Cano chutou para acertar a trave, não foi, ele queria fazer o gol, né? Mas aquele negócio, entrou assim sem nenhuma vontade de ganhar o jogo. A intenção era ficar em segundo lugar. Quando eles viram que os caras estavam ganhando de 1-0, eles falaram, vamos segurar aqui, né? Não precisa fazer o gol, se der para fazer, faz, mas sem pressa, entendeu? E eles estavam aguardando que o Borussia fizesse 2-0, 3-0, a notícia chegar no campo, e aí o Fluminense ia ficar mais tranquilo ali de poder ir para frente. Né? Agora, quando ele tirou o Hércules e botou o Bernal é um volante, é volantão de marcação. Quase meteu um golaço, hein? Verdade. Ele chutou ali, quase que deu tudo errado no pé do Bernal. Quase que ele bota o Fluminense em primeiro e tomar o esporro que o Everaldo não chuta, o Bernal tava com vontade hoje. Imagina o esporro que o Bernal ia tomar se mete aquele golaço. Verdade. Ele não entendeu direito a resenha do Renato no vestiário. Um problema linguístico às vezes, né? O Renato falou, ele não entendeu legal. Mas ele tirou o Hércules, cara, que é um cara mais assim, ofensivo, é um cara que vai mais à frente e botou o Bernal. Assim, todos os movimentos, a meu ver, apontam para isso. Mesmo quando ele botou o Keno fez isso aí que eu falei. O Keno, qual foi a jogada de linha de fundo do Keno hoje? Nenhuma. O Keno ficou em campo 15 minutos, não fez nenhuma. Ele contra o Sam, em 1 minuto, já tinha feito 2 jogadas ali, cara. Ele vai para dentro dos caras ali. E ele pegou, começou a gastar o tempo ali do lado, na lateral. Esquece. Concordo, Garoni. Houve algum risco? Claro que houve. É o chamado risco calculado. E, obviamente, nem todo risco calculado sai conforme o cálculo esperado. Podia dar muito errado e eu ia estar com o megafone aqui. Né? Por quê? Porque ele planejou um troço, correndo risco, só que caiu no buraco, meu amigo. É isso que eu ia estar falando. Só que eu tenho que reconhecer. Ele calculou um troço, traçou uma estratégia e a estratégia funcionou. O Fluminense sofreu muito, correu riscos demais, a meu ver, não. Eu acho que ele passou pelo segundo tempo relativamente sem sofrimento. Não teve aquele negócio, os caras amassando, passa, barata voa ali atrás, né, cruzando a área toda hora. Não conseguiram. Ele conseguiu fazer um ferrolho ali atrás, no segundo tempo, que deixou a situação relativamente bem controlada.